Exatamente. A gente sabe aí que se aproxima dia 31 de maio aí, prazo final para entrega da declaração, né? E hoje a gente traz um pouquinho mais o foco para o lado do produtor, né? Produtor rural, que tem algumas especificações na declaração, fazem a declaração da mesma forma que toda pessoa física, né? Mas lá dentro da declaração tem algumas coisinhas que tem que ter um cuidado maior, né? E aí a gente veio aqui esclarecer um pouquinho isso para o ouvinte. Então vamos lá. Quem é que está obrigado a declarar? Elaine, vou fazer um apanhado geral para pessoa física, né, que precisa declarar, e depois eu falo um pouquinho sobre o produtor rural. Então, quem está obrigado a declarar, né, esse ano teve algumas mudanças nos limites de valores que o contribuinte é obrigado a declarar. Então, na renda tributável, né, subiu, antes era 28.500 e pouquinhos ali, agora foi para 30.639,90 o limite da renda tributável anual, né? A questão dos rendimentos isentos também teve uma alteração. Até ano passado era 40 mil o limite e esse ano foi para 200 mil reais de rendimentos isentos. Aqui a gente pode colocar como exemplos os rendimentos de caderneta de poupança, distribuição de lucro, né, das empresas. Então, quem tem empresa e distribuiu lucro até ano passado, o limite era 40 mil e esse ano é 200 mil reais. Quem teve ganho de capital também na venda de bens e direitos, né? O ganho de capital é aquela situação em que o contribuinte vende algum bem móvel ou imóvel e tem um lucro nessa venda, né? Por exemplo, adquiriu um veículo ou uma casa, um apartamento por um valor e posteriormente vendeu esse bem por um valor maior do que o custo de aquisição. Então, nesse caso, ele tem o ganho de capital, né? E aí é paga o imposto sobre esse ganho. Então, quem teve essa situação também precisa declarar o imposto de renda. Quem vendeu ações da Bolsa de Valores, né, que foi com valor superior a 40 mil, ou apurou ganho de capital também na venda dessas ações, também é obrigado a declarar. Aí vem o caso do produtor rural, né? Até ano passado tinha um limite de 146 mil e alguma coisinha, agora foi para 153.199,50 o limite de faturamento anual, né, que, digamos, o total emitido do bloco lá, né. E uma das situações que Isso é teve... renda bruta, né? Isso, é o que é tirado de nota de bloco lá, de venda, entrega lá na cooperativa, né. E tem uma situação também que teve um aumento mais expressivo, foi a questão dos bens declarados, né, bens e direitos. Aí a gente pode colocar saldo de conta em banco, os veículos, imóveis, tudo que a pessoa física possui, que até ano passado o limite era de 300 mil, para esse ano então foi para 800 mil reais. Né? Então, teve alguns ajustes do governo nesse sentido também. O que é mais falado na mídia é a questão dos 2 salários mínimos, né? Eu Então, estava fazendo a conta aqui, né? A renda é bem baixa, né? Para já estar tributada. a gente sabe que é uma tabela que é defasada, né? Há muito tempo o governo permanece com as mesmas tabelas para cobrança do imposto de renda. Já em compensação, o salário mínimo vem aumentando ano a ano, né? Mas a tabela do imposto de renda não acompanha esse aumento, né? Então, acaba que cada vez mais pessoas precisam declarar o imposto de renda. E muitas vezes ela não sabe disso, né? Hoje, o governo ele tem muitos mecanismos, né, para buscar informação. Né? A gente sabe que compra um produto, vem a nota fiscal eletrônica, vende o automóvel, tem que informar para o Detran, vende o imóvel, tem que informar lá no registro de imóveis, e todos esses Tudo dados está em cima do CPF. são cruzados e fica fácil para a Receita Federal saber se você deveria entregar ou não, né? E você não entregando, possivelmente vai receber a cartinha da Receita Federal solicitando, né, a entrega. Como profissional assim, que lida com as pessoas, Matheus, é fácil fazer sozinho uma declaração? Se a pessoa tem disponibilidade, né, para estudar o assunto, para dar uma lida, hoje tem bastante vídeos na internet também que falam sobre o assunto, né? A gente aconselha sempre um contador que estuda no dia a dia as situações, sabe, de
até de situações que podem ser benéficas para o contribuinte, né? E quem não tem muito contato com esse assunto acaba que pode fazer a declaração, não é uma exigência que conste um CRC do contador, enfim, lá na declaração. Mas nós aconselhamos pelas situações, para não correr o risco de cair numa malha fina, para poder aproveitar também os benefícios, né? Então, muitas vezes, a pessoa não quer gastar um pouquinho ali para fazer a declaração com um profissional, mas acaba tendo um prejuízo muito maior lá na frente. Né? E a gente notou que muitos produtores rurais não cumprem com uma obrigação dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física do produtor rural, né? Que é a questão do livro caixa, né? O que acontece normalmente? O produtor rural que não tem tanta informação na questão contábil, ele acaba levando toda a documentação da sua produção lá na época do imposto de renda. Vai juntando as notinhas, junta as notas e tudo. Os recibos, as notas, bota Isso. tudo numa pastinha, numa caixinha, que seja. Leva numa caixinha e leva lá no ano seguinte para o contador fazer a declaração, né? Mas, pela instrução normativa da Receita Federal 83/2001, no artigo 22... 2001 ainda. Exatamente. Existe a obrigação de o produtor rural fazer a escrituração de um livro caixa, né? Quem faturou acima de 56 mil no ano, né? Que dá em torno de 450, 460 sacos de soja aí. Quem já faturou isso estaria obrigado a fazer essa escrituração. E para que serve, né? O que é isso? É a contabilidade do produtor rural, né? Lançado lá, antigamente era no próprio livro, né? Manual. E hoje é feito, claro, num sistema, né? O contador tem um sistema que lança todas as informações ali dentro. Então, para quem fatura entre 56 mil no ano e 4 milhões e 800 mil, ele estaria obrigado a fazer essa escrituração durante o ano. E essa informação do livro caixa que seria a base de informação para o imposto de renda, para declarar lá no imposto de renda, né? Não seria só somar as notas e lançar direto lá na declaração, como muitas vezes é feito. Então, a gente sabe então que tem essa obrigação e produtores acabam não se atentando a isso, né? Além disso, quem fatura acima de 4 milhões e 800 mil, aí sim tem obrigado a entregar o livro caixa digital, né? Essa é uma obrigação que também... E aí é uma outra declaração que é entregue direto para o governo. Vem um outro assunto que a gente destaca que também não é só pela obrigação de entrega, né? Tem o benefício para o produtor. A gente incentiva o produtor a fazer a escrituração do livro caixa durante o ano, calendário, justamente para se beneficiar das informações, né? Daqui a pouco entrega os documentos só lá na hora da declaração, já passou o ano, não tem muito o que fazer no sentido de tributação, né? E fazendo a contabilidade durante o ano, levando os documentos mensalmente ou trimestralmente para o contador, ele pode conseguir informações, né? Pedir para o contador, eu quero um balancete, eu quero uma relação do meu faturamento, das minhas despesas. Ajuda na gestão, né? Faz a gestão e também consegue se programar para uma redução tributária no próprio ano, né? Olha só. Existem várias maneiras, né? Daqui a pouco pode estar pensando em fazer um investimento, adquirir um veículo, pode pedir para o contador, faço esse ano, faço ano que vem. Então, são situações que, fazendo essa contabilidade, esse livro caixa, além de cumprir com uma obrigação do governo, também se utiliza desse benefício para uma melhor gestão da sua atividade, né? O escritório UMH Contabilidade e Assessoria, ele é uma empresa com 50 anos, né? Está em Nametoc, assumiu o escritório tradicional do Moncelar, né? Exato. A Paula foi embora da Dinametoc, e o escritório que vinha sendo gerido por ela, né, que foi criado pelo seu pai, o seu Hendricus Moncelar,
e está, então, desde o ano passado, nas mãos da MH Consultoria, que é a Contabilidade e Consultoria, que é uma empresa, então, que tem 50 anos e está na coordenação, né, da professora Idalei Hoffmann, que é uma contadora renomada aí em Carazinho, professora universitária, então tem um respaldo muito grande, um conhecimento muito grande. Matheus parece jovem, está aqui, né, mas já tem uma experiência, já sabe até como é que era a correria antes da pandemia lá de levar a documentação e de quem faz imposto de renda. Só para ressaltar essa importância, esse conhecimento de onde que vem, né, a MH, para você que está nos acompanhando aí. Quais são os documentos mais importantes aí que o produtor tem que ficar atento para apresentar na declaração, Matheus? Então, o produtor ele tem, né, na sua atividade emissões de notas fiscais, né, por ele, questão das notas fiscais de bloco, de produtor, e também hoje já tem, para algumas situações, a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, inclusive, né? Então, todas as notas emitidas pelo produtor e também as notas de compra. E aí pode ser nota de insumos, de fungicidas, adubos, fertilizantes, inclusive combustíveis, né, utilizados pelos veículos que estão devidamente a serviço da atividade, e outras despesas relacionadas à atividade, né? Além dos extratos das cooperativas, né, já vem ali já é um pouquinho mais resumido essas situações. Uhum. E, claro, além de todos os outros documentos que qualquer pessoa física precisa para a declaração de imposto de renda, né? Então, mas mais específico nesse caso do produtor são as notas fiscais de compra e também as notas fiscais de venda, né? Isso, a partir agora de 1º de maio, o produtor vai estar obrigado, né, a emitir a nota fiscal eletrônica, né, das suas vendas, das suas entregas. E além disso, também tem os documentos bancários, né, que tem extratos bancários. Tem, na questão do produtor rural, também tem muito os custeios, né, por parte do banco. Então, todos esses extratos dos empréstimos, financiamentos também, é muito importante levar para o contador. Em relação ao ganho de capital, Matheus, quais os cuidados que se deve ter na compra e na venda de imóveis rurais, que isso também é importante na declaração, né? Isso. Essa é uma situação que a gente acompanha também, acontece muitas vezes na declaração, que o produtor acaba... Isso eu digo produtor, a gente está com foco aqui nesse assunto, mas também para qualquer outro contribuinte que não seja produtor. É a questão da compra e venda dos bens, né? Inclusive os imóveis rurais. Se o contribuinte faz a venda desse bem e tem ganho de capital, o imposto deve ser pago no mês subsequente à venda do bem, né? E muitas vezes a gente vê o contribuinte ficando sabendo que tem imposto a pagar só no momento da declaração do imposto de renda, né? Uhum. E aí, por exemplo, se você vendeu o veículo lá em janeiro, ou vendeu terras em janeiro de 2023, mas só agora vai perceber que deveria ter pago o ganho de capital, o juro e multa retroagem até janeiro do ano de 2023. Da data do evento do negócio. Então, tem que ter muito cuidado, né? Tem que, sempre que for fazer uma operação dessa, é interessante buscar o contador para ver se vai ter o ganho de capital, tirar dúvidas referente a esse assunto. E no caso de ter o ganho de capital, o contador já pode fazer a guia, já pode fazer o lançamento do ganho de capital para importar depois para a declaração de imposto de renda. Aí mais um reforço para a importância de ter um acompanhamento de um profissional. Exatamente, até porque a gente sabe que imóveis rurais têm uma valorização muito grande, né? Então, muitas vezes, quando o imóvel é vendido, é um valor muito além do que foi pago ou recebido em herança e tudo mais, né? Então, infelizmente, tem um ganho de capital nesse sentido, né? É um imposto que o contribuinte tem que pagar. Então, o arrendamento, ele tem uma situação que a gente nota também, muitas vezes, o produtor lançando a receita desse arrendamento como uma atividade rural, né? E o arrendamento, ele não é uma atividade rural, né? Ele funciona como um aluguel de qualquer outro imóvel, né? Então, a tributação dele dentro da declaração é diferente. E muitas vezes o que acontece, a gente sabe que o produtor acaba pagando esse arrendamento com grãos, né? E o arrendatário utiliza esses grãos, vende como
vende para a cooperativa, tira nota fiscal de bloco e lança isso como uma receita da atividade rural. Mas ele acaba não tendo custo, né? É um recebimento fixo, normalmente, anualmente, ou, enfim, em algum outro prazo. E aí, às vezes declara como uma parceria, né? Mas não se configura como uma parceria por não compartilhar dos custos da produção. É só um né? aluguel. E fica muito fácil hoje para a Receita Federal olhar a declaração, ver que tem valores fixos, ver que não tem custo, não utilizou a despesa, e perceber que não se trata de uma atividade rural e sim de um arrendamento. Né? E aí a Receita Federal pode vir a colocar em malha fina e a cobrar esse imposto. Hoje é tudo muito automatizado, né? A inteligência artificial está aí de vez, e a gente sabe que o governo tem se utilizado desses artifícios para fiscalizar as declarações. Né? São muitas declarações, não existe como fazer uma fiscalização manual. Né? Que era feito, digamos, 20 anos atrás, né? Que exato. era formulário por formulário, né? Isso já não acontece então, mais. hoje é feito de forma automática. Né? A MH orienta o produtor, ajuda o produtor que quer fazer essa destinação, porque não é um valor a mais que ele está dando, né? É um valor que é do imposto devido que ele está destinando para uma entidade ou o fundo municipal do idoso, no caso aqui no Metoc, e da criança e do adolescente. Isso. A declaração, se ela é feita da forma completa, né, vale destacar então que não pode ser da forma simplificada. A declaração que é feita da forma completa, utilizando os lançamentos dos pagamentos com médicos, com educação, as despesas dependentes, né? Essa declaração ela permite que o contribuinte destine até 6% do valor devido do imposto para esses fundos, né? Seria 3% para o fundo do idoso e 3% do fundo da criança e do adolescente, né? E essa destinação, até agora, ela é possível ser feita diretamente na declaração. Tem uma abinha lá na declaração que você faz o lançamento e já sai a guia para o pagamento, né? Vale destacar, então, que essa guia ela não é um valor a mais que o contribuinte paga. Esse valor é descontado do que seria pago de imposto de renda. Né? Então, o contribuinte não tem nenhum custo a mais por isso e ajuda essas instituições do município. Né? Isso é muito bacana. A cada ano aumenta mais essa contribuição, porque existe mais consciência e mais orientação dos contadores, né? Que dá aquela segurança para quem está declarando. Né? Sim. Essas doações têm vindo muito mais a partir de quem tem um contador do que aquele que declara individualmente ou daquele que às vezes recolhe direto na fonte, né? Isso. Fica mais difícil fazer essa doação, quem recolhe direto no salário, por exemplo, o trabalhador que é descontado todo mês. Como é que ele pode fazer essa doação, destinação? Se o contribuinte ele tem o imposto a restituir, né, que é o caso do empregado de empresas, né, enfim, que já tem esse imposto retido na fonte. O próprio funcionário público, né? Exato, qualquer... Quem passa dos R$ 2.500 de renda já está descontando imposto de renda. Já está descontando. Né? E, normalmente, o que acontece? Se esse empregado só tem uma fonte de renda, normalmente, como tem a retenção lá na fonte, e ele faz lançamentos de despesas dedutíveis na declaração, ele acaba tendo imposto a restituir, né? E isso não impede que ele também possa fazer a doação, né? Porque não é um imposto a pagar, é um imposto devido. Né? Então, daqui a pouco ele teve imposto a restituir, mas o que foi apurado na declaração é que ele teve lá um valor devido e ele teve uma retenção maior que era devido, por isso ele tem a restituição. Mas, então, daquele imposto devido, ele pode destinar até 6% para as fundações do idoso ou da criança e do adolescente. Muito bem. Então, a MH estimula os seus clientes a fazer essa destinação. Com certeza. É muito importante para a sociedade, né? Saber para onde está indo o dinheiro, né? É muito importante. Aqui no Metoc existe uma consciência cada vez maior, né? E uma ajuda importante para as entidades, né? Que trabalham com idosos e com as crianças. Matheus, alguma dica importante ainda que possa ser dita para o produtor rural, porque vai declarar seu imposto de renda, que não fez ainda, não juntou material e não está pronto, que não tem livro caixa? A gente destaca, né, sempre a questão
então, com foco do produtor rural, que existe uma operação da Receita Federal chamada Declara Grãos, né? E essa operação ela vem há alguns anos já, começou lá em 2019, fazendo um certo cerco aí no produtor, a fim de fazer cruzamentos de dados que busque impostos não pagos ou declarações não feitas por parte do produtor, né? A gente sabe que começou lá atrás fazendo cruzamento de dados com as notas emitidas pelas cooperativas, né, as notas de entrada, as contranotas que chamam, né? E emitindo bastante cartinhas para os produtores aí que não entregavam a declaração de imposto de renda e passavam aquele limite do faturamento anual, né? Depois veio também a questão dos veículos, né? Muitos produtores lançavam na sua declaração veículos na atividade rural que não eram utilitários, né? E a Receita cruzou esses dados com as notas de venda dos veículos, viu que não eram utilitários e acabou buscando também pela malha fina esse imposto devido, né? Pois o produtor se utilizava dessa despesa, do lançamento desse veículo ali, é uma despesa que deduz o lucro, né, lá na declaração. Então, se não é um utilitário, não pode utilizar na atividade rural. E aí também a gente, inclusive, esteve presente esses dias na Câmara de Vereadores, com uma reunião lá com o Tony Anderson, né, referente às novidades aí na questão dos imóveis, né? Então, a gente sabe que isso também é uma situação que é mais um cruzamento de dados que a Receita Federal vai ter com os registros de imóveis, né? Agora também vai ter que ter origem, demonstrar a origem, o destino do dinheiro na hora de comprar um bem, de pagar um bem imóvel. Então, isso também vem em conjunto com as operações da Receita Federal para que o contribuinte faça da forma correta as informações, né? E a nossa dica, então, para o contribuinte é fazer tudo com a maior antecedência possível. Juntar os documentos, levar para o contador, tirar as dúvidas, não deixar para a última hora, pois se precisa mais documentos, se precisa mais informações, ainda vai ter um tempo hábil para fazer todos esses procedimentos, né? Pode haver multa de atraso de entrega ou pode deixar de se beneficiar por algo que passe despercebido ali Com certeza. Na correria da última hora, né, Matheus? Isso aí.